Deus é amor, graça, perdão. Mas e se em nossa jornada, nós, apaixonados pela fé, estivermos entre os 7 grupos que, segundo Billy Graham e a Bíblia, correm o risco de perder a salvação eterna? O sistema está iniciando. Você foi escolhido para ouvir isso? Não por acaso. Em um mundo cheio de ruído, onde todos são rápidos para falar, rápidos para julgar, você é convidado a entrar em um espaço de silêncio sagrado. Um lugar sem opinião pública, sem pressão, sem expectativas. É só você e a voz que realmente precisa ser ouvida. Hoje, não vim para trazer barulho à sua vida. Venho lembrar-lhe. É no silêncio que sua alma se cura e sua missão começa. Você já se perguntou se ajudar a todos é realmente o correto? A Bíblia nos chama a ser generosos, mas também nos adverte que nem todas as pessoas merecem o mesmo tipo de ajuda, nem devemos expor o nosso coração a influências que possam nos desviar do caminho de Deus. Antes de começarmos, minha gente, se você crê que esta mensagem pode transformar vidas, comente e se inscreva no canal. Não gostou? Dê um like mesmo assim e veja a surpresa no final. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 7, somos instruídos. Afasta-te da presença do insensato, porque nele não encontrarás palavras de sabedoria. Esse aviso nos lembra que, embora o amor e a compaixão sejam virtudes fundamentais, a prudência e o discernimento são igualmente necessários para que nossa generosidade não se torne uma armadilha. Hoje, vamos explorar, de mãos dadas com os ensinamentos bíblicos e as reflexões de Billy Graham, 2 temas muito relacionados. Por um lado, conheceremos os 7 grupos de pessoas que, segundo a palavra de Deus, correm o risco de não alcançar a salvação. E por outro, veremos como a sabedoria nos chama a ajudar de forma seletiva, evitando aqueles que possam usar nossa ajuda em benefício próprio ou para perpetuar atitudes destrutivas. Não se trata de julgar os outros, mas de proteger nosso coração e agir com integridade e discernimento, lembrando sempre que a verdadeira misericórdia vem acompanhada de justiça, o conceito de salvação e a generosidade com discernimento. A salvação no cristianismo é aquele presente imerecido que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo e que não podemos alcançar por nossas próprias obras ou méritos. É um dom que se recebe unicamente pela fé. Essa crença sincera que transforma o coração e nos conecta com a graça divina. Billy Graham costumava dizer que a fé é o primeiro passo para abrir as portas do amor de Deus e que sem ela é impossível compreender a magnitude do sacrifício de Cristo. Ao aceitarmos Jesus, deixamos para trás a escuridão do pecado e adentramos em uma vida cheia de luz, esperança e propósito. Entretanto, a salvação não é o único presente que Deus nos oferece. A Bíblia também nos instrui a ser generosos, a compartilhar o que temos com aqueles que necessitam. Esse ato de dar é uma manifestação do amor divino, uma forma de refletir a bondade que recebemos em nossas vidas. Mas aqui se esconde uma paradoxa. Embora o amor e a compaixão sejam virtudes que devem ser praticadas, também se nos adverte que nem todo pedido de ajuda vem de um coração disposto a mudar. Em Mateus, capítulo 7, versículo 6, Jesus nos diz: Não deis o que é sagrado aos cães, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Brasileiro de fé. Curta agora, comente amém, se está pronto para essa palavra, e inscreva-se para não perder o final impactante que Deus preparou. Esse versículo, longe de ser um chamado ao desprezo, é um lembrete de que a verdadeira ajuda deve ser dada àqueles que saibam valorizá-la e usá-la para sua transformação. Dar sem discernimento pode levar o nosso amor a se tornar um instrumento de manipulação.
ou pior ainda, perpetuar um ciclo de dependência e estagnação espiritual. Apresentação dos temas: os 7 grupos e o discernimento na ajuda. Nesta mensagem, vamos abordar 2 grandes áreas que se complementam. Primeiro, analisaremos com atenção os 7 grupos de pessoas que, segundo algumas interpretações bíblicas e os ensinamentos de Billy Graham, correm o risco de não alcançar a salvação. Não se trata de uma lista para julgar, mas de um convite à introspecção, para examinar nossos corações e atitudes e ver se estamos seguindo o caminho da verdade. Em segundo lugar, falaremos sobre a importância do discernimento no momento de ajudar. Aprenderemos a identificar quando um pedido de ajuda vem de um coração genuinamente necessitado e disposto a se transformar, e quando, pelo contrário, se trata de uma demanda manipuladora que só busca aproveitar-se da nossa bondade. Essas 2 áreas, embora pareçam distintas, estão profundamente conectadas. Assim como a salvação requer fé e sinceridade, a verdadeira generosidade exige que nossa ajuda venha acompanhada de sabedoria e justiça. Os 7 grupos de pessoas em risco de não alcançar a salvação. A salvação é um dom imerecido que nos é oferecido por meio de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus adverte que nem todas as atitudes e comportamentos conduzem a receber esse presente da maneira correta. De fato, existem certos grupos de pessoas, definidos não para condená-los de forma superficial, mas para nos convidar a examinar nossas atitudes e corrigir aquelas que, sem que percebamos, podem nos afastar do caminho da verdade e da transformação. A seguir, aprofundaremos cada um desses 7 grupos, identificando suas características, as consequências de suas atitudes e como a falta de fé e humildade pode nos tornar um obstáculo para a graça divina. Primeiro, os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que, por diversas razões, se negam a aceitar a verdade fundamental do Evangelho: o nascimento, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa incredulidade não é simplesmente um ceticismo passageiro, mas uma postura enraizada no orgulho, na desconfiança ou mesmo na indiferença em relação ao que Deus nos oferece. A incredulidade se manifesta de várias formas. Em alguns casos, apresenta-se como uma rejeição veemente da fé, enquanto em outros é uma dúvida constante que, com o tempo, se torna um muro intransponível no coração. Ao falarmos dos incrédulos, devemos lembrar que a fé é o primeiro passo essencial para receber o amor redentor de Deus. Sem uma fé verdadeira, o dom da salvação não tem a possibilidade de penetrar na escuridão da alma. A incredulidade pode nascer de experiências negativas, da influência de correntes filosóficas que questionam a existência do divino ou de um orgulho que impede reconhecer a necessidade da graça. Billy Graham enfatizava que a fé é o antídoto contra o ceticismo. Nesse sentido, o ato de crer não é simplesmente aceitar certas verdades, mas abrir o coração de par em par à redenção que só Cristo pode oferecer. Um exemplo clássico de incredulidade se encontra naqueles que, apesar de terem presenciado milagres ou ouvido testemunhos poderosos, optam por fechar seus corações. Antes de mergulharmos minha família, se esta mensagem tocar seu coração, deixe um nos comentários, inscreva-se e aguarde a revelação surpreendente no fim. Essas pessoas, ao rejeitarem o que lhes é oferecido, perdem a oportunidade de experimentar uma vida plena de luz e esperança. A incredulidade é uma barreira que, uma vez erguida, impede que o Espírito Santo atue no mais profundo do ser. Além disso, o ceticismo pode levar a um ciclo de autossuficiência, no qual o indivíduo se convence de que não necessita de ajuda divina, esquecendo que a salvação é um presente gratuito que se recebe apenas
por meio de uma fé sincera. É importante destacar que a incredulidade não afeta somente a pessoa que a pratica, mas também impacta seu entorno. Uma comunidade dominada pela dúvida e desconfiança perde a capacidade de se edificar mutuamente e se torna um terreno fértil para o desespero. Por isso, somos exortados nas Escrituras a manter viva a chama da fé, a sermos constantes na oração e a buscarmos sempre a verdade na palavra de Deus. Somente assim poderemos superar a barreira da incredulidade e nos abrir à transformação que conduz à salvação. Segundo, os que buscam outros meios de salvação. O segundo grupo é formado por aqueles que, em vez de colocarem sua fé em Jesus Cristo, tentam alcançar a salvação por outros meios. Essa tendência se manifesta quando as pessoas se apoiam em suas próprias obras, em rituais ou em filosofias alternativas para sentirem que garantiram um lugar no reino celestial. A ideia de que a salvação pode ser alcançada através da autossuficiência ou por métodos distintos do caminho único que é Jesus Cristo é um erro que a palavra de Deus rejeita categoricamente. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, é afirmado: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse trecho é um lembrete claro de que não existe atalho ou alternativa à mensagem central do Evangelho. Aqueles que buscam outros meios de salvação desviam-se da senda que conduz à verdadeira libertação espiritual e, em seu lugar, se enredam em uma ilusão de autossuficiência que, no final, não pode saciar a sede da redenção. A tentação de buscar a salvação por meios alternativos surge em um mundo que valoriza excessivamente as boas obras e o esforço pessoal. É fácil cair na armadilha de pensar que se uma pessoa se comporta de determinada forma, se cumpre certos rituais ou se adere a determinadas práticas, ela terá ganho a aprovação de Deus. No entanto, essa mentalidade contraria a mensagem da graça, que é um dom que não se conquista, mas se recebe com humildade. A autossuficiência é um obstáculo que impede de ver a grandiosidade do amor divino, pois nos convence de que podemos solucionar nossos problemas sem a necessidade de um Salvador. A busca por meios alternativos também está relacionada ao orgulho, pois, ao confiar unicamente em nossos próprios méritos, negamos a necessidade da intervenção divina. Esse grupo se alimenta da ideia de que o esforço humano é suficiente para alcançar a perfeição, esquecendo que a verdadeira transformação só ocorre quando se reconhece a própria fragilidade e se abraça a graça de Deus. Billy Graham costumava afirmar que ninguém pode salvar a si mesmo, ressaltando a importância de deixar de lado o ego e de aceitar que a salvação é um presente que transcende o humano. Além disso, aqueles que optam por caminhos alternativos frequentemente caem em contradições internas, pois ao final, seus esforços não conseguem preencher o vazio espiritual que sentem. A salvação, em sua essência, é um processo de rendição e fé. E, quando se tenta obtê-la por métodos próprios, perde-se a essência do que significa ser transformado pelo amor de Deus. Preparado para esta verdade, meu irmão? Comente glória a Deus, dê um like e inscreva-se no canal, porque o final vai abalar sua fé de um jeito incrível. Consequentemente, esse grupo fica preso em um ciclo interminável de busca e frustração, incapaz de encontrar a paz e a redenção que só se obtém ao aceitar Jesus Cristo como único Salvador. Terceiro, os hipócritas. O terceiro grupo é constituído pelos hipócritas, aqueles que demonstram uma imagem de fé e devoção por fora, mas cujo coração e ações não refletem em nada a transformação que pregam. A hipocrisia é uma das atitudes mais perigosas, pois engana tanto a pessoa que a pratica
quanto os que a cercam. Ao fingir uma vida espiritual exemplar, os hipócritas não apenas traem sua própria integridade, como também corrompem a imagem da comunidade de crentes. Jesus foi muito direto ao confrontar os hipócritas de seu tempo, especialmente os fariseus, a quem descreveu como sepulcros caiados. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28, lemos: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa metáfora impactante revela a essência da hipocrisia. Por fora, o indivíduo pode parecer perfeito, mas por dentro está repleto de corrupção e falta de sinceridade. A hipocrisia se manifesta quando se busca a aprovação social ou se pretende manter uma imagem intachável sem um verdadeiro compromisso com a fé. Os hipócritas frequentemente se veem presos em uma rede de enganos próprios, convencidos de que podem aparentar piedade sem viver de acordo com os princípios que professam. Essa atitude é especialmente nociva, pois ao mesmo tempo que afasta aqueles que buscam verdadeiramente a fé, contribui para o desencanto daqueles que se esforçam por viver uma fé sincera. Quando a comunidade de crentes se enche de hipócritas, a luz do Evangelho se obscurece e a mensagem de amor e redenção se distorce. Uma pessoa hipócrita pode participar de atividades religiosas, frequentar a igreja e proferir orações, mas, ao mesmo tempo, agir de forma contrária aos mandamentos divinos em sua vida cotidiana. A verdadeira fé exige coerência, ou seja, que o que se professa se reflita em cada ação, em cada palavra e em cada decisão. Sem essa coerência, a mensagem torna-se vazia e perde a oportunidade de experienciar a transformação que somente Deus pode operar em um coração sincero. A hipocrisia também reflete a falta de autoconhecimento e de humildade. Aqueles que se apegam a uma fachada de perfeição geralmente temem reconhecer suas próprias fraquezas e erros, recusando-se a pedir perdão ou a corrigir seus caminhos. Billy Graham enfatizava que a verdadeira fortaleza se encontra na humildade e que somente ao reconhecer nossas imperfeições podemos nos abrir à graça que nos redime. Assim, o caminho da hipocrisia é solitário, onde a imagem exterior se torna mais importante que a realidade interior, tornando quase impossível a verdadeira comunhão com Deus. Quarto, os autojustificados. O quarto grupo é formado pelos autojustificados, aqueles que confiam em seus próprios méritos e boas obras para alcançar a salvação. A autojustificação é uma armadilha do orgulho, uma ilusão na qual o indivíduo se convence de que, graças às suas ações e conquistas, ganhou o favor divino. Esse pensamento é particularmente perigoso, pois desvia a atenção da verdade fundamental de que a salvação é um presente inefável, que não pode ser conquistado pelo esforço humano. Imagine alguém que, após realizar inúmeras boas ações, se sente moralmente superior aos demais, acreditando que sua conduta lhe garante um lugar no reino celestial. Essa mentalidade, além de ser uma distorção da graça, é um claro exemplo de autojustificação. A Escritura nos lembra, na parábola do fariseu e do publicano, relatada em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, que aquele que se exalta coloca-se em desvantagem diante do humilde que reconhece sua própria fragilidade. Antes de tudo, se você quer ser impactado, deixe um nos comentários, inscreva-se e fique até o fim. Uma surpresa abençoada espera por você. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, lemos: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos.
por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo deste modo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O fariseu, orgulhoso de suas obras, contrastava com o publicano, que se apresentava diante de Deus com um coração contrito e reconhecendo sua necessidade. O auto-justificado apega-se à ideia de que suas ações falam por si só e que, portanto, não necessita da intervenção divina para ser salvo. Contudo, essa perspectiva ignora a dimensão espiritual subjacente à redenção. Nenhuma obra humana, por mais impressionante que seja, pode se comparar ao dom. Assim, o auto-justificado fica preso em um ciclo de orgulho e autossuficiência, incapaz de reconhecer que, na verdade, tudo o que possui provém da bondade de Deus. Essa atitude também tem repercussões na forma como se relaciona com os outros. Aqueles que se auto-justificam tendem a julgar e menosprezar os que, aos seus olhos, não atingiram o mesmo nível de virtude. Em vez de inspirar humildade e compaixão, o auto-justificado fomenta divisões e uma falsa sensação de superioridade. Billy Graham advertia que ninguém pode salvar a si mesmo, lembrando-nos de que a verdadeira salvação requer o reconhecimento de nossa própria fragilidade e a entrega total à vontade divina. O perigo da auto-justificação é duplo. Por um lado, impede o crescimento espiritual, pois o indivíduo se convence de que já alcançou a perfeição. Por outro, gera um ambiente de julgamento e separação na comunidade de crentes. A chave para evitar cair nessa armadilha é cultivar uma atitude de humildade, reconhecendo que cada bênção, cada conquista e cada boa ação são, em última instância, um presente de Deus e que, sem sua graça, nada disso teria sentido. Quinto, os blasfemos. O quinto grupo é composto pelos blasfemos, aqueles que, de forma deliberada, utilizam suas palavras e ações para denegrir o que é sagrado. Blasfemar não significa simplesmente questionar ou criticar de forma construtiva, mas sim expressar um desprezo abertamente hostil por Deus e por tudo o que ele representa. Essa atitude não apenas fere o relacionamento do indivíduo com o divino, mas também abre uma porta para consequências espirituais muito graves. A blasfêmia, especialmente quando dirigida contra o Espírito Santo, é considerada nas Escrituras como um pecado imperdoável. Isso se deve ao fato de que, ao insultar o sagrado, rejeita-se de forma consciente e deliberada a fonte de toda a vida e redenção. Os blasfemos se entregam a um caminho de rebeldia que os afasta cada vez mais da graça. E sua atitude torna-se tão corrosiva que até mesmo suas próprias palavras acabam por destruir aquilo que inicialmente pretendiam construir. Um exemplo clássico se encontra naqueles que, em vez de usar suas palavras para edificar e encorajar, optam por ridicularizar e denegrir a fé. Esse tipo de conduta, além de ser uma afronta direta ao que Deus nos revelou, tem um efeito contaminante na comunidade. Quando a linguagem é utilizada para atacar e menosprezar, cria-se um ambiente de hostilidade e desconfiança que dificulta a convivência e a verdadeira comunhão entre os crentes. É importante lembrar que a liberdade de expressão que temos neste mundo
Não significa que todas as palavras sejam aceitáveis. A Bíblia nos instrui a cuidar de nossas línguas e a usá-las para abençoar e não para amaldiçoar. Os blasfemos, ao utilizarem seu discurso para rebaixar o sagrado, tornam-se instrumentos de divisão e escuridão. Billy Graham enfatizava que as palavras podem construir ou destruir, e por isso devemos ter extremo cuidado com o que dizemos, pois nossas palavras refletem o estado do nosso coração. O caminho do blasfemo é, em essência, um caminho de rejeição à autoridade de Deus. Ao não reconhecer a grandiosidade do divino, o blasfemo coloca-se em uma posição de constante desafio, afastando-se gradualmente da luz e caindo em uma espiral de orgulho e autossuficiência que o condena. A verdadeira sabedoria reside em aprender a falar com reverência e respeito, sabendo que cada palavra tem o poder de edificar ou destruir, escolhendo sempre aquelas que honram a Deus. Sexto, os apóstatas. O sexto grupo é formado pelos apóstatas, ou seja, aquelas pessoas que, tendo conhecido a verdade do Evangelho, decidem abandoná-la voluntariamente. A apostasia é uma renúncia consciente à fé, uma rejeição definitiva à luz que Jesus Cristo nos oferece. Essa atitude vai além de uma simples dúvida ou confusão. É um ato de rebeldia no qual o indivíduo opta por se afastar da salvação, mesmo tendo em algum momento sido tocado pela graça divina. A apostasia se manifesta de diversas formas, desde a perda gradual do interesse pela fé até uma rejeição aberta e veemente de tudo o que representa o Evangelho. Aqueles que caem nessa armadilha costumam justificar-se com argumentos que, à primeira vista, parecem razoáveis, mas que, na verdade, refletem um coração endurecido e relutante em mudar. A história de Judas, o discípulo que traiu Jesus, é o exemplo paradigmático da apostasia. Sua decisão de se afastar da verdade, apesar de ter convivido de perto com o Mestre, ilustra a gravidade de renunciar à salvação, uma vez que se experimentou o seu poder transformador. A apostasia tem consequências terríveis, pois, ao rejeitar a graça divina, a pessoa se condena a viver na escuridão. As Escrituras são claras a esse respeito e advertem que aqueles que se afastam da fé enfrentam um julgamento severo. Billy Graham enfatizava que a apostasia é uma das decisões mais trágicas que alguém pode tomar, pois implica renunciar não apenas à salvação, mas também à esperança, à comunidade e à possibilidade de uma verdadeira renovação. Uma das razões pelas quais a apostasia se mostra tão devastadora é que, frequentemente, ela começa com um pequeno ato de indiferença ou dúvida que gradualmente se transforma em uma rejeição total. A sociedade atual, com todas as suas distrações e tentações, pode levar muitos a negligenciar sua vida espiritual. E o que começa como uma leve perda de interesse pode se tornar um afastamento irreversível. Por isso, é vital manter-se vigilante, orar constantemente e alimentar-se da palavra para que jamais se perca de vista a verdade que salva. Sétimo, os mortos espirituais. O sétimo grupo é constituído pelos mortos espirituais. Esse termo não se refere à morte física, mas à condição interna do ser, aquele estado em que o coração perdeu a capacidade de responder ao chamado de Deus. Uma pessoa morta espiritualmente é aquela que, apesar de estar viva no mundo, deixou de experimentar a renovação e a vitalidade que o Espírito Santo traz. A morte espiritual é talvez a condição mais trágica, pois implica uma perda de vida que nem mesmo a morte física pode se comparar. Aqueles que se encontram nesse estado permitiram que a incredulidade, o orgulho, a indiferença ou o conformismo dominassem seu ser e fecharam as portas à graça que tudo pode transformar. Sem uma renovação interna, a existência torna-se monótona, sem propósito ou direção,
e a alma murcha, incapaz de receber o sustento que só Deus pode fornecer. Essa condição se manifesta na falta de paixão pela fé, na indiferença diante dos chamados divinos e em uma resistência quase inconsciente a tudo o que possa levar à mudança. Os mortos espirituais deixam-se levar pela rotina, conformam-se com o que têm e esquecem a grande promessa de redenção que lhes é oferecida. Billy Graham advertiu que viver sem uma verdadeira conexão com Deus é como caminhar na escuridão sem uma lanterna. Eventualmente, tropeçamos e nos perdemos. É fundamental reconhecer que a morte espiritual não é irreversível, contanto que haja uma mudança de coração. A transformação que vem da aceitação de Jesus Cristo pode reavivar até o espírito mais apagado. Contudo, para que essa transformação ocorra, é necessário que a pessoa reconheça seu estado de morte interior e se abra à luz. Isso requer humildade, profunda introspecção e, sobretudo, disposição para abandonar aquelas atitudes que bloqueiam a ação do Espírito Santo. O aviso sobre os mortos espirituais nos incita a examinar constantemente nosso coração, a não permitir que a rotina ou a indiferença nos roubem a vitalidade espiritual e a buscar sempre um relacionamento sincero e vibrante com Deus. A verdadeira vida está na conexão diária com o Criador, e é nessa conexão que encontramos a fonte de toda renovação e esperança. Um país de fé vibrante, onde o povo se reúne em igrejas, ora com fervor e canta louvores que ecoam pelas ruas. A mensagem dos 7 grupos de pessoas que Deus não pode salvar, inspirada nos ensinamentos de Billy Graham e na Palavra de Deus, nos convida a uma reflexão profunda. Ao ouvir sobre os incrédulos, os que buscam outros meios de salvação, os hipócritas, os autojustificados, os blasfemos, os apóstatas e os mortos espirituais, meu coração se enche de gratidão e, ao mesmo tempo, de um senso de urgência. Cada um desses grupos descritos com base na Bíblia não é apenas uma lista para julgar os outros, mas um espelho para nossa alma. Como brasileiros, somos conhecidos por nossa alegria, nossa hospitalidade e nossa paixão pela fé, mas será que no meio da correria, do dia a dia, das festas, do trabalho e das redes sociais, estamos deixando que atitudes como a incredulidade ou a hipocrisia se enraizem em nossos corações? Primeiro, os incrédulos me fizeram pensar: quantas vezes, em meio às dificuldades, duvidei do poder de Deus? No Brasil, enfrentamos desafios como desigualdade, violência e incertezas econômicas, e é fácil deixar a dúvida tomar conta. Mas a lição aqui é clara: a fé é o antídoto. Billy Graham dizia que crer é abrir o coração de par em par para a redenção de Cristo. Aplico isso na minha vida, escolhendo confiar em Deus, mesmo quando não vejo a solução. Se perco o emprego, se a família enfrenta crises, eu oro. Leio a Bíblia e me lembro de que a salvação vem pela fé, não pelo que meus olhos veem. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus nos diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Que promessa, meu irmão, minha irmã! Vamos cultivar essa fé diariamente. Os que buscam outros meios de salvação me alertam contra a autossuficiência. No Brasil, amamos celebrar nossas conquistas, e isso é lindo. Mas quantas vezes penso que minhas boas ações, meu trabalho ou minha caridade me garantem o favor de Deus? A Bíblia, em João, capítulo 14, versículo 6, é clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A lição prática é humildade. Aplico isso reconhecendo que nada que eu faça por mim mesmo me salva. Então, em vez de me orgulhar, agradeço a Deus por cada bênção e compartilho com os outros, seja ajudando um vizinho ou doando o que posso.
sabendo que é a graça de Deus que me sustenta. Os hipócritas me tocam profundamente. No Brasil, onde a comunidade é tudo, frequentamos igrejas, cantamos louvores. Mas será que vivo o que prego? Jesus, em Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28, chama os hipócritas de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas vazios por dentro. A lição é coerência. Na minha vida, aplico isso sendo honesto no trabalho, tratando minha família com amor e vivendo a fé em cada gesto, não só aos domingos. Se digo que amo a Deus, que isso se veja no meu sorriso, na minha paciência, no trânsito caótico das nossas cidades e no respeito ao próximo. Os autojustificados e os blasfemos me lembram do perigo do orgulho e das palavras. No Brasil, adoramos conversar, brincar, mas nossas palavras podem ferir ou edificar. Billy Graham dizia que o que falamos reflete nosso coração. Aplico isso cuidando da minha língua. Não falo mal dos outros, evito piadas que desrespeitem o sagrado e uso minhas palavras para encorajar, como quando conforto um amigo em dificuldade ou louvo a Deus em oração. Em Tiago, capítulo 3, versículo 10, lemos: De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Os apóstatas e os mortos espirituais me fazem refletir sobre a constância. No Brasil, amamos o novo, mas a fé exige perseverança. Quantas vezes na correria deixo a oração de lado ou me conformo com uma vida sem propósito? A lição é vigilância. Aplico isso reservando tempo diário para Deus. Leio a Bíblia no café da manhã, oro antes de dormir e busco a igreja para me fortalecer na comunidade. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, somos exortados: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Assim, mantenho meu espírito vivo, longe da indiferença. Esses 7 grupos não são um julgamento, mas um chamado à transformação. No Brasil, onde a fé é nossa força, aprendemos que a salvação é um dom, recebido pela fé e vivido com humildade. Aplico isso examinando meu coração diariamente. Estou duvidando? Sou orgulhoso? Vivo o que prego? Ajusto meu caminho com oração, jejum e ações concretas? Como ajudar os necessitados com discernimento? Como ensina Mateus, capítulo 7, versículo 6, sobre não dar pérolas aos porcos. No nosso dia a dia, isso significa oferecer ajuda com sabedoria, dou comida a quem tem fome, mas também oriento, se possível, para que se levante sem me deixar manipular. Viver essas lições no Brasil é trazer a luz de Cristo para a nossa realidade. Seja no ônibus lotado, no mercado ou na roda de amigos, minha fé deve brilhar. A salvação não é conquista minha, mas um presente de Deus. Billy Graham nos lembrava que precisamos de Deus a cada dia, então eu me rendo, oro, leio a palavra e vivo com amor, humildade e justiça, refletindo o coração de Cristo em nossa terra tão amada. E agora, minha gente, se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like para espalhar essa palavra. Compartilhe com amigos, família e irmãos da igreja para que mais vidas sejam transformadas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo Amém ou Se você quer viver essa fé com coragem, fique até o fim, porque tem uma surpresa abençoada esperando por você. Que Deus nos guie e nos salve, Brasil.